Seja bem-vindo a mais um episódio do Te Encontro na Cozinha. Todas as semanas eu recebo convidados especiais que trazem dicas e sugestões de bem-estar e qualidade de vida. E hoje eu recebo aqui a Silvia Goulart, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. E parabéns pela iniciativa também. Obrigada! Fazendo esse movimento de profissionais, né? Trazendo muitos, aí falando cada um da sua área. Achei muito legal. Que legal, fico bem feliz de ter você aqui de novo. Já estivemos juntas em outras oportunidades, né? Sim. E como a gente sabe, a nutrição e a psicologia, elas muito se conversam em diversos aspectos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A Silvia é psicóloga clínica há 24 anos e hoje a gente sabe que nesse mundo hiperconectado, nem sempre nós temos inteligência emocional suficiente para lidar com todos os aspectos dessa vida digital. E essa vai ser a minha primeira pergunta, Silvia. Por que a vida do outro mexe tanto com a minha vida? Então, essa pergunta, ela traz muita reflexão, né? Por que a vida do outro mexe tanto com a gente? Talvez a explicação mais prática seria dizermos que nós temos neurônios espelho. Mas esse espelho interno faz com que a gente mire na vida do outro e acabe trazendo para a nossa vida. Então aí a gente ou se identifica muito com aquela vida, ou muitas vezes a gente se frustra de repente por não estar realizando os sonhos como aquelas pessoas estão realizando, ou os desejos. Então, são dois motivos, né? Ou pela questão de identificação positiva, que é essa que pode até nos inspirar, que pode, de repente, gerar uma conexão com a nossa vida, e essa coisa também negativa, que pode ser que talvez aquela pessoa tenha a vida que eu sonhei, realize sonhos que eu sonhei, né? Tenha aí conseguido realizar mais seus desejos do que a pessoa. Uhum. As redes sociais amplificaram essa questão de certa forma. Sempre foi assim, pensando antes das redes sociais, a gente já tinha essa comparação ou essa observação da vida dos outros? Não, as redes sociais foi o que trouxe mais, né? Ampliou essa questão de olhar a vida dos outros. Antigamente a gente tinha o quê? A gente olhava a vida do colega na escola, né, da colega na faculdade, do vizinho, da própria família, do núcleo ali do trabalho, os colegas de trabalho. E com as redes sociais ampliou essa visão e ficou muito abrangente. Então a gente tem acesso a pessoas que a gente não tinha antes. A gente consegue acompanhar a vida dessas pessoas, a rotina dessas pessoas, e isso acaba atraindo mais as pessoas até ficarem muitas horas ali no celular, olhando tudo isso. Uhum. Eu ouvi recentemente de um psicólogo até sobre isso. Ele deu um exemplo de quando eu era adolescente, pelo menos na minha época, era Britney Spears, assim, a gente tinha, né, uma inspiração. No meu caso, é Avril Lavigne, eu era dessa leva. E só que existia um distanciamento dessa pessoa. Então, a gente até se vestia igual, escutava as músicas, tinha ali uma certa inspiração nessa pessoa, só que ela não estava ali na rede social todo dia mostrando o seu dia a dia, o que ela faz, o que ela toma, que suplemento que usa, como hoje, né? E ele falava sobre isso, essa amplificação da visualização. Porque antes a gente tinha essas inspirações, mas de uma certa forma distante. E agora o influencer é o colega da cidade, ou alguém que está numa cidade diferente, mas que tem uma vida muito próxima, né? Que às vezes tem até uma história de vida parecida com a nossa. Então, acho que existe talvez uma proximidade um pouco maior hoje com os influencers de modo geral, né? E isso acaba afetando esse lado da saúde mental de certa forma, né? Com certeza. Porque se a gente voltar, né, antigamente, como tu está falando da tua época aí, como que a gente fazia para ter acesso a um ídolo, alguém que a gente gostava? A gente ficava esperando a revistinha que vinha da época para a gente conseguir comprar o próprio disco de vinil, né? A gente ficava olhando o disco de vinil, olhando a capa, tinha toda uma emoção. Depois vem o CD, né? A gente ficava aguardando o CD para poder comprar, enfim. E até isso acaba trazendo para os artistas também uma coisa muito rápida e veloz, né? Porque hoje eles lançam uma música e imediatamente aquilo cola nas pessoas, digamos assim, né? E daqui a pouco já essa música já não faz mais sentido, vem outra, é muito rápido.
Então, essa questão também da música, da arte, acabou fazendo com que as pessoas tenham essa rapidez da informação. Então, claro que quando cai aí na mídia, daqui a pouco uma música que deu no FIFA, que, né, bombou, fica mais tempo girando, mas a gente sabe que as coisas estão tão rápidas com a internet que até isso acabou a gente deixando de viver esse processo da espera, do desejo, né, de querer ver o ídolo, de querer comprar revista. Então, isso está muito acelerado. Já falando da internet, você acha que isso tem nos aproximado mais do autoconhecimento ou nos distanciado do autoconhecimento? Então, essa pergunta também é bem interessante porque traz duas vertentes. Traz a questão do que aproxima e a outra distancia. O que seria, então, que nos aproxima do autoconhecimento? Hoje a gente tem mais acesso a reflexões, a textos, a gente tem mais acesso à informação, até sobre a saúde mental, né? Como tem assuntos na internet, vídeos, palestras que a gente consegue assistir por conta do digital. Então, essa proximidade foi muito positiva para o autoconhecimento. E o que nos distancia do autoconhecimento é o outro lado, é as pessoas mergulharem demais nessa questão e passarem a olhar sua vida pelo ângulo da vida do outro, né? Porque a gente sabe que nem toda autoajuda que está ali, de autoconhecimento, serve para todo mundo. E a maioria das pessoas tem dificuldade de ter esse filtro, né, de ler desde um post de uma frase e entender se aquilo faz sentido mesmo para ela, se não tem às vezes uma mensagem subliminar, se não tem algo que vai atrapalhar esse autoconhecimento dela. Então, eu acredito que tem um lado bom, mas também tem um lado difícil e de distanciamento, porque faz com que as pessoas até se distanciem desses processos internos, fiquem ali olhando, lendo, mas também não sintam. Como a gente estava falando da revistinha, de sentir o processo quando vinha o CD, o disco, de esperar, a mesma coisa. Hoje a gente tem informação ali rápida sobre autoconhecimento, mas será que aquilo ali realmente fez sentido? Eu vivi esse processo? Com certeza não, né? Porque é muito imediato. Tem coisas muito rasas também, né? Como, por exemplo, só olhar uma frase e nem conseguir entender todo o propósito da frase, porque tudo é muito volúvel, né, dentro da rede. E até o fato de não usar um filtro, né? Ou ter uma obesidade de informações, como eu costumo dizer, porque chega muita coisa e eu não consigo realmente trazer a melhor parte daquilo. Eu lembro de uma vez o Cortella falar sobre isso, dele dizer que entra na rede social e vê 5 posts e sai. Porque senão ele não vai conseguir pensar sobre todas as coisas que ele leu, né? Então você fica ali 1 hora ali virando, né, rolando ali a rede, quanta coisa chegou, mas nada ficou, nada eu pensei sobre, nada eu refleti sobre, né? Isso mesmo. Então talvez essa é usar um pouco desse filtro, e aí eu já vou emendar essa pergunta: como usar o filtro? Né? Como que eu vou separar o que é para mim, o que não é, ou talvez esse uso um pouco mais consciente da rede? Eu acredito que a primeira coisa, como tu falou ali dele, né? A gente conseguir separar quem a gente quer seguir, que informações que a gente quer ter, se faz sentido para a nossa vida, para o nosso momento. Porque seguir por seguir, estar ali rolando a tela por rolar, quanta coisa que passa ali que não faz sentido para a tua vida. Então, acho que a primeira coisa é fazer essa limpeza, né, de quem realmente importa você estar seguindo e tendo essa informação. Eu acho válido também essa questão da comparação, que a gente tem que pensar bastante, que as pessoas se comparam muito com a vida dos outros que está ali. E aí isso faz com que elas não tenham filtro. Qual é a minha realidade e qual é a realidade daquela pessoa? E vamos, né, falar a verdade, que a maioria das pessoas posta os seus melhores momentos, posta aquilo que é instagramável, aquilo que realmente vai chamar atenção. Então, não vai postar muitas vezes um dia infeliz, um dia que está com problemas, ou tudo que ela fez no seu dia também, né? Então, a gente tem que ter esse filtro de entender o que é a minha vida, o que é a vida do outro, se faz sentido aquilo que eu estou vendo ali para a minha vida, se vai mudar alguma coisa na minha casa, na minha família, se importa realmente.
E eu acho que as pessoas estão, a grande maioria, perdidas nesse filtro, né? Eu tenho escutado muitas queixas das pessoas ficarem horas rolando o feed. Horas, mas assim, 4, 5 horas de um Sim. dia. Vendo TikTok, né? Vendo Facebook. E aí você imagina quanto que essas pessoas perdem da vida delas, de estar vivendo coisas para elas, e até de não estar se olhando. E ali como uma fuga, né? Porque é uma fuga da realidade. Aquilo ali parece tão bom e aquilo ali atrai, ele libera muita dopamina. E essa dopamina faz a gente querer mais e mais dessa informação. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como começar a diminuir esse uso? Já que a maioria de nós, não vou dizer todos, né? Hoje em dia talvez até um uso mais consciente do tanto que a gente tem falado sobre isso. Algumas pessoas já estão buscando isso, né? Usar de uma maneira mais consciente e reduzir. Mas para alguém que precisa começar a reduzir o uso do celular, que dicas você daria para dar esse primeiro passo? A primeira dica, então, é essa, de você diminuir os seguidores que não fazem sentido para a tua vida. A segunda dica é que você consiga largar, nem que seja 10 minutos o celular a cada hora, consiga dar uma caminhada, uma volta e tomar uma água, dar uma respirada. E, se possível, que você consiga, antes de dormir, não pegar o celular, nessa higiene do sono, e também ao acordar, não pegar imediatamente, porque as pessoas já estão levantando e indo pegar o celular imediatamente. Então, eu imagino que essa higiene do sono vai ajudar muito as pessoas a desligarem um pouco, a desconectarem. E viver processos, né? Que a gente tem visto que as pessoas não estão mais vivendo aquele processo como a gente fazia antes. Ia ler um livro. Então, a gente tinha todo o processo para ler o livro, chegar no final do livro, concluir a nossa, né? Tirar a nossa conclusão. E hoje é tudo tão rápido. Então, tem tanto imediatismo que as pessoas aí não se dão conta que é importante. Então, volte a ler, volte a caminhar, vai tomar um sol, vai respirar, vai fazer outras atividades e deixa o celular de lado um pouquinho. Isso daí é saudável e é necessário para todo mundo, né, Amanda? Tudo está muito conectado, né? A gente está ligado na tomada, parece que o tempo todo, né? Não é um computador, é um celular, tudo é elétrico, né? E hoje a gente fala muito dentro da própria medicina, tem se trazido novamente o conceito do grounding, que é justamente o botar o pé na terra de novo, estar em contato com o ambiente natural, porque a natureza é lenta, né? A gente vê a passagem das estações, por exemplo. Então, são tantos meses de verão, tantos meses de inverno, tudo tem a sua fase, o seu tempo. E nesse universo digital é o contrário, tudo é muito rápido, parece que não tem esse tempo, né, de espera. E aí a gente acaba nem conseguindo acompanhar tudo, né? Porque tu vai ver uma informação, as pessoas já, várias receberam imediatamente, né? Quantas pessoas que você vê aí do YouTubers que pegam um vídeo para viralizar, eles têm a informação, eles gravam a noite toda para logo de manhã conseguir postar e conseguir ter muitas visualizações e curtidas. Então, se perdeu o time, perdeu o momento, já era aquela informação. Sim. Então, essa questão do imediatismo, de a gente ficar, essa sensação de que a gente nem sabe mais tanto, né? Porque a gente está aparecendo cada vez mais desinformado dos fatos, porque está ali muita informação muito rápida. Também eu acho que a gente tem que cuidar com isso, porque às vezes o excesso faz com que a gente não consiga olhar o essencial, o que importa. Tem se falado até de um novo transtorno, que é esse fear of missing out, o medo de perder alguma coisa, de não estar por dentro de algum assunto. A consequência disso tudo, ansiedade, estresse. Ansiedade, muita ansiedade, né? Tanto que a gente está vivendo aí eu vou dizer, um ano de muitas pessoas ansiosas, e essa questão de não conseguir parar também, essa agitação. Então, muitas pessoas dizem, eu estou hiperativa, será que tenho déficit de atenção? Mas isso tudo já vem dessa hiperconexão, vem dessa coisa de querendo sempre estar informado de tudo. Imagina que o cérebro também tem que trabalhar e dar conta. E aí vem as pessoas já com certos diagnósticos sem necessidade. Às vezes é uma pausa, é fazer um exercício físico, é largar um pouco o celular, que vai ajudar essa pessoa a criar novos hábitos.
Perfeito. Já que você falou de déficit de atenção, vamos trazer um pouquinho mais desse tema que está bem em alta realmente. Muitas pessoas estão distraídas pelos motivos da vida cotidiana e muitas vezes se confundem porque são sintomas muito genéricos às vezes, né? A dificuldade da concentração, não conseguir terminar uma tarefa, mas muitas vezes pelo excesso de coisas que estão fazendo, de temas que estão trabalhando, estudando. Sobre o déficit de atenção, para que a pessoa realmente saiba se ela tem, qual é o caminho, quem faz esse diagnóstico? Geralmente esse diagnóstico é feito depois de aplicação de testes psicológicos, né? Então, a pessoa faz testes psicológicos direcionados para conseguir ter uma avaliação e também passa por um neurologista, por um médico, aonde o médico também vai avaliar se a pessoa tem realmente esse déficit de atenção, ou só está distraído, ou só está estressado, ou tem que mudar os hábitos de vida também. Deficiência de B12. Também, né? Mas é importante essa avaliação clínica, né, do médico e a avaliação psicológica também. E não fazer esse autodiagnóstico, né? Que aí eu vejo que talvez seja um dos malefícios das redes, que são muitos profissionais que tentando ajudar, pegam ali vários sintomas e dizem, se você tem isso, talvez você tenha tal coisa. Isso. E aí planta aquele triplex ali na nossa cabeça, né? Talvez eu tenha algo que talvez não seja, né? Isso. E aí a pessoa procurando se encontrar, né, sem se olhar, acha que realmente tem aquilo ali. Então eu tenho isso. Então eu tenho isso, né? Eu sou bipolar, tenho déficit de atenção, tenho hiperatividade. Tenho aí outros problemas de saúde mental que vêm surgindo, eles já vêm às vezes com o diagnóstico da internet. E aí vale muito a gente dizer para as pessoas cautela, vamos ler o que é realmente isso, vamos fazer uma avaliação, né? Não ficar tão assim ansioso em querer ter um diagnóstico também, né? Com certeza. Isso em todas as áreas, né? Trouxe muita informação sobre, as mídias sociais divulgam, né? Conseguem levar muita informação, só que realmente gera essa confusão. Então a gente chega questionando já muitas vezes mais o médico, o que por um lado é bom, porque a gente deixa de só receber informação e consegue compartilhar, mas ao mesmo tempo esse autodiagnóstico é muito problemático, então é um ponto de alerta, né? Com certeza. É muito perigoso o autodiagnóstico e na psicologia a gente tem muito na saúde mental. Esse ano a gente tem acompanhado tantas coisas da saúde mental, né? Tem aí os bebês reborn, tem aí essa questão também agora dos adultos usando a chupeta, né? Essa questão também dos influencers fazendo as crianças terem essa adultização. Isso. E acabou gerando muitas questões emocionais que antes já existiam, talvez, mas não vinham tão à tona que nem agora. Então, eu acho bem importante essas informações também chegarem para as pessoas verem a que nível chega a doença mental. Porque antes a gente ouvia falar, mas as pessoas não imaginavam como é que era realmente uma pessoa com transtornos de comportamento, com atitudes inadequadas. E agora, com as redes sociais, a gente tem tido mais informações. E esse boom de informações vem a favorecer que as pessoas busquem mais ajuda. Perfeito. Bom, nosso tema central é inteligência emocional para lidar com tudo isso. E eu gostaria que você conceituasse o que é inteligência emocional e que hoje a gente até fala, né? Deveria ser ensinado lá na infância, na escola. Muitas pessoas falam sobre isso, né? Mas o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é você conseguir reconhecer em você as emoções que você sente. Então, é tão simples, mas tão complexo, porque a maioria das pessoas não tem esse autoconhecimento. E a gente trabalha, principalmente na inteligência emocional, a questão da autorregulação. Como é importante a gente se regular? Falando de redes sociais, quantas pessoas que a gente vê que enxergam um post ou um vídeo e, às vezes, pelo excesso da emoção, vão lá e escrevem qualquer coisa, né? Ou, às vezes, xingam, ou tem um momento de raiva, de fúria. Por quê? Porque a emoção não conseguiu processar até no pensamento, foi muito rápido. Então, essa regulação emocional ajuda a desenvolver a inteligência emocional, que é tão importante quanto. A gente tem vários estudos aí comprovando que só a inteligência cognitiva já não faz mais sentido.
né? É muito importante a inteligência cognitiva, mas a emocional hoje ela está sendo principal, porque a emocional vai fazer o sujeito ter mais tolerância, mais resiliência, mais resistência, vai conseguir lidar melhor com a frustração, vai conseguir transformar os pontos fracos em fortes. Então, quanto mais inteligência emocional, mais sucesso a pessoa tem. Isso é tanto nos relacionamentos afetivos quanto na vida profissional e financeira. Como desenvolver essa inteligência emocional? Em dicas práticas que poderiam ser colocadas em prática hoje. Primeiro de tudo é saber nomear as suas emoções, né? Identificar as emoções que mais te perturbam, que mais trazem aí problemas nos seus relacionamentos e buscar esse autoconhecimento. Eu imagino que a maioria das pessoas pensam que sozinhos vão conseguir, mas não conseguem tão fácil assim. E a outra questão é a autoconsciência também, porque não adianta você ver a emoção e não tomar consciência do que tu tem que mudar. Então, a autoconsciência, a autorregulação, o autoconhecimento são alguns dos pilares principais que a gente tem aí para a inteligência emocional. Outra também é a empatia, né? Você conseguir se colocar no lugar do outro, você conseguir entender o que o outro está passando, porque muitas vezes a gente é muito reativo no comportamento. Então, a gente não entende que, às vezes, aquela pessoa teve um dia péssimo ou está vivendo uma situação familiar que está mexendo com ela. E a gente fica reativo a tudo isso e não consegue ter um pouco de empatia. Perfeito. A comparação e o julgamento são sentimentos humanos, acredito, ou pelo menos pensamentos que nós desenvolvemos ao longo da vida e que às vezes surgem de maneira até inconsciente, né? Então, tem aquela frase que diz, né, que a primeira impressão é a que fica, ou seja, a gente já está julgando a pessoa quando vê a primeira imagem dela, né? E sendo algo tão intrínseco do nosso cérebro, né, do nosso comportamento humano, como que a gente pode trabalhar isso para que não vire uma comparação negativa ou até que a gente realmente não seja tão reativo, né? Mas trabalhando esse conceito um pouco mais do julgamento, da comparação. A comparação é algo natural do cérebro, a gente vai fazer essa comparação e o julgamento também, ele é instantâneo, tem muito a ver também com as nossas crenças, com a nossa história de vida. Mas como lidar bem com essa comparação, esse julgamento, seria a gente conseguir entender que existe a comparação positiva. Onde que é a comparação positiva hoje no mundo digital? É aquela pessoa que te inspira, é aquela pessoa que você olha e aprende alguma coisa, aquela pessoa que te desafia a também fazer como ela, aquela pessoa que tu olha e tem uma rotina saudável, uma rotina legal, e você diz, olha, eu também posso fazer. Eu vou aprender com ela, vou tentar fazer como ela faz. Então, é uma comparação muito positiva e inspiradora. E o lado negativo da comparação e do julgamento é você acreditar que a vida do outro é melhor que a sua e que você muitas vezes não vai ter essa capacidade de alcançar a vida que aquela pessoa tem, o corpo que aquela pessoa tem, a capacidade de relacionamento que a pessoa tem. Essa comparação que é muito irreal e que as pessoas fazem muito hoje em dia. Elas se frustram, né, com uma imagem que vem ali e achando que vão conseguir fazer ser igual. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, realmente temos que cuidar muito com a comparação. As pessoas se comparam demais hoje em dia. E com os julgamentos também, né? Porque os julgamentos são coisas que nos afastam das pessoas, acabam fazendo com que a gente não consiga viver bem os relacionamentos. Principalmente quando isso vira algo talvez mais à frente do que só um pensamento, né? Porque a primeira impressão, ok, pensei sobre isso, mas eu posso não fazer nada com isso também, né? Então, ok, pensei, aceito e vida que segue. Mas às vezes a gente fica ali ruminando em cima da mesma coisa e aquilo toma uma proporção muito grande, né? E a gente fala muito do como a gente gostaria que as pessoas nos tratassem, então de repente a gente tratar o outro melhor para justamente também receber isso de volta, né? A gente vê muito nas mídias hoje essa polarização. Ou você é de um time ou você é do outro, ou você é de um partido ou você é do outro. E a gente perdeu muito diálogo com isso. Consequentemente, vejo que esse é o problema, assim, tanto da comparação, do julgamento, de eu achar que só eu estou certo e ninguém mais está certo.
essa visão mais egocêntrica, talvez, né? Tudo gira ali ao meu redor. Como que a gente pode trabalhar um pouco isso para viver melhor em sociedade de novo e até em redes sociais também? Isso também é um ponto bem interessante, porque a gente é muito afetado por essa polarização. E por que que isso acontece? Eu acho que é importante a gente entender um pouco também o que tem por trás desse digital. Porque hoje a pessoa que fica em cima do muro, ela não tem curtidas, ela não tem tantas visualizações. Ou ela é de um lado ou ela é do outro. Então, ou ela toma partido sobre um assunto ou sobre outro assunto. Então, é por isso que as pessoas acabam polarizando tanto e para ganhar curtidas, seguidores, enfim. Então, é muito difícil de a gente conseguir voltar a esse ponto do diálogo, né, de entender os dois lados da moeda, de ter essa questão mais assim parcial, enfim, está cada vez mais difícil por conta dessa polarização mesmo. E eu vejo que esse lado, talvez você chama de egoísmo, pode ser também que as pessoas estão tomando mais decisões. Eu sou desse lado, eu sou desse, eu penso assim sobre isso ou não penso. Também vejo que é muito positivo, né? Antigamente as pessoas ficavam meio perdidas nos assuntos que gostavam, no que seguiam, no que viam. E hoje a gente já consegue ver que as pessoas estão ficando mais firmes até, não radicalizando. O problema é só quando passa desse ponto, né, do natural ali, do aceitar também, né, o que o outro traz. E aí se torna problemático, né? Isso, traz conflitos com os amigos, com a Família, né? Isso até em épocas de eleição, principalmente, a gente escuta muito isso, né? Que na família, não falo mais com tal pessoa. Então, ou seja, passou de um ponto ali que eu não consigo nem aceitar a opinião do outro e a gente continua convivendo tranquilo, né? Bem complicado. Em consultório, você atende casos como esse, Silvia? Chegam pessoas ou viciadas em redes sociais, ou que até essa questão da opinião, assim, muito forte, atrapalha o relacionamento social? Atrapalha o relacionamento social e eu atendo muitas pessoas que chegam principalmente com a queixa de que não estão conseguindo seguir a sua rotina, ter hábitos saudáveis, o que de repente tinham para fazer no dia, porque tem a necessidade de ficar enrolando a tela. Então, essa questão também que você estava falando antes, de ficar de repente escolhendo alguma coisa ali para fazer, as pessoas procrastinam. Eu tenho tal coisa para fazer, mas elas ficam procrastinando. Então, essa é uma queixa que tem muito no consultório. Então, aí a gente começa a tentar propor para a pessoa essas mudanças de hábitos, o que elas podem estar fazendo de diferença. Mas o que eu vejo é que elas estão tão desconectadas delas e talvez não querem, às vezes, olhar para as suas questões, que fica mais interessante ficar olhando, né, o feed sem nada, sem videozinhos ali, sem fazer nada de conteúdo relevante para elas. Então, elas ficam ali 2, 3 horas, 4 horas, e isso é horrível para a rotina. Para quem quer ter a rotina no exercício físico, por exemplo, eu sou uma incentivadora dos meus pacientes para fazer exercício físico. E a grande maioria me diz, eu não consigo fazer exercício físico porque eu fico perdendo tempo na internet. Se eu não ficasse, eu poderia ir. Então, traz consciência, mas essa consciência tem que vir para o comportamento. A pessoa tem que ter uma atitude diferente. Entendi. Sobre as emoções, já que a gente falou nesse ponto em dar nome para as emoções, nos últimos anos as pessoas tiveram mais acesso às emoções a partir do Divertidamente, né? Em que se falou sobre o medo, falou da ansiedade, trouxe de uma forma lúdica, né? Essas emoções principais, emoções básicas, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas emoções básicas e como as pessoas podem realmente reconhecer, entrar em contato um pouco mais com os sentimentos? Porque geralmente os positivos, a gente tem muita clareza deles. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou alegre. Ou quando é triste, estou triste, ok. Mas reconhecer e dar nome, né? O que eu preciso estar conectado comigo ali para identificar essas emoções. É interessante que esse ano realmente as pessoas falaram mais das emoções. E as emoções básicas a gente já sabe desde o Divertidamente 1, né? Conhecidas como o amor, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo. São emoções tão primárias que vêm com a gente lá da infância. E as crianças têm muito isso e fica muito nítido nelas essas emoções.
E depois, ali no Divertidamente 2, vem a adolescência, que começa a surgir, então, alguns sentimentos um pouquinho mais complexos, que surge, então, a ansiedade, a nostalgia, né? Vai surgindo algumas emoções mais complexas até a vida adulta, que entram aí as frustrações, decepções, desespero, entram outras emoções mais complexas, porque existe uma maturidade desse sistema límbico que vai amadurecendo e vão surgindo novas emoções. Saber nomear elas é uma das bases da inteligência emocional. Se você conhece o que você está sentindo, consegue nomear elas, é mais fácil de você conseguir trabalhar com elas. Então, a própria inveja, quando você estava falando, estava pensando aqui, a própria inveja, que às vezes as pessoas falam, as mulheres principalmente falam sobre ter inveja de outra mulher, pode ser aí uma emoção básica, uma emoção primária que essa pessoa não resolveu. E ela acha que está invejando o outro. Então a gente tem que procurar aí ressignificar essas coisas, procurar olhar a fundo o que tem por trás dessa emoção. Isso vai trazer benefícios para os relacionamentos, vai trazer benefícios para o pensamento também, porque se eu sinto, eu estou pensando daquela forma. Então, se eu sinto raiva, eu estou pensando com muita raiva. Imagina como isso faz mal para o meu corpo, para os meus relacionamentos. Agora, se eu estou também triste, decepcionado, estou muito melancólico, imagina como vai ser ruim para o meu corpo isso, para os meus pensamentos, que eu vou estar mais pensando coisas negativas, vitimistas. Então, é muito importante esse reconhecimento das emoções. E que bom, né, que aí é um ponto positivo do digital, que trouxe mais informação. Sim, inclusive para os pais trabalharem isso com as crianças, para que cresçam também adultos mais esclarecidos nessa área das emoções, né? Eu escuto muito em consultório muitas pessoas que trazem lembranças de infância de não terem reconhecido as emoções naquela época e que isso trouxe alguns prejuízos aí na vida adulta, né? Então, principalmente relacionados a pai e mãe, né? A gente acaba chegando muito nesse ponto. Porque eles viveram outras épocas, eles tinham outras formas de demonstrar os sentimentos, talvez não tão claros, porque cada época trouxe o seu sofrimento, trouxe a sua história específica, né? E às vezes isso se transforma agora, na vida adulta, num comer disfuncional, em comer as emoções, a gente fala do comer emocional, né? Ou não conseguir reconhecer a hora de parar. Então, nessa parte da infância, né? Como que a gente poderia, talvez dicas para os pais mesmo, de deixar que as crianças sintam os seus sentimentos, ou até ensiná-las a como lidar melhor com essas sensações? Essa pergunta também é interessante porque a maioria dos pais hoje tem dificuldade de deixar a sua criança sentir, né? Expressar. Pode ver, se alguém vê uma criança chorando, imediatamente todo mundo vai em cima para tentar proteger Parar de chorar e também. parar de chorar, porque parece que não, né, não pode chorar, não pode sentir. Então, essa questão dos pais não quererem que as crianças sintam, isso é muito prejudicial para que a criança consiga desenvolver aí e lidar com essas emoções. Então, a minha dica para os pais aqui é que os pais entendam que o sentir é natural da vida. O sentir é do processo de desenvolvimento. Então, quando a criança está frustrada que o coleguinha não emprestou o brinquedo, aquilo ali faz parte do desenvolvimento das habilidades sociais dessa criança, né? Então, se a criança está comendo ali demais, já comeu o suficiente e a mãe quer empurrar mais comida para dentro da criança, respeitar também esse momento de parar de comer, né? Porque isso vai ficando registrado na pessoa e a pessoa cresce com essa informação. É como se a gente tivesse um DNA emocional e esse DNA emocional vai vir na vida adulta e traz justamente nessas falas que tu relatou no teu consultório, né? Que vai falar que comeu demais, que não conseguiu parar de comer, que lembra da comida da avó, que lembra daquele momento de estresse que abriu a geladeira a noite toda e comeu toda a geladeira, né? Assim. Então, por quê? Porque lá na infância os pais lidaram de uma maneira muito ruim com as emoções. Então, hoje, a minha dica é deixa a criança sentir, deixa a criança passar pelo processo. As escolas têm trabalhado muito as emoções e isso também tem sido positivo. A gente tem aí muitas informações, tanto de filmes quanto de livrinhos para as crianças lerem. E buscar ajuda quando
não conseguem realmente lidar com essa criança, não conseguem, nem os próprios pais ainda não estão bem regulados, é importante procurar ajuda para que essa criança se desenvolva, porque se a gente conseguisse desenvolver desde pequenininho, não teríamos tantos problemas na vida adulta. Com certeza. Depois de já instituído a questão na vida adulta, né? Como quebrar esses padrões? Porque eu trabalho principalmente com adultos, né? Hoje não trabalho mais com crianças e a queixa é justamente essa. Já aconteceu assim, a história já se desenvolveu assim. Como quebrar esses padrões? Como reconhecer as emoções agora, depois de adultos? É, como eu falei, a maioria dessas pessoas não construíram essa questão das emoções e da inteligência emocional. Até porque pouco tempo atrás, o que mais era importante era a inteligência cognitiva, né? Era você se dar bem na vida, ser inteligente, tirar notas boas na escola, fazer uma boa faculdade, isso era mais valorizado. Não que isso deixou de ser importante, mas esses adultos que chegam hoje no teu consultório são adultos que realmente foram focados para estudar, para trabalhar, e as emoções foram ficando de lado. Então, não era discutido e conversado, não tinha esse diálogo sobre o sentir que hoje tem. Então, para quebrar esse padrão, a gente tem que voltar lá atrás e começar a reconstruir isso no adulto. E tem condições com técnicas, né, trabalhando crenças, enxergando na própria família qual que era a forma que a família lidava com tudo isso e o que desencadeou também nesse adulto esses padrões. Quando a gente entende o nosso modo operante, é mais fácil da gente mudar, né? Mas a grande maioria não entende o seu modo operante ainda. Então, por isso a importância do autoconhecimento, da autoconsciência. Perfeito. Bom, falamos de redes sociais, falamos de autoconhecimento e mais recentemente entramos em contato com inteligência artificial, que para muitas pessoas tem gerado medo de ela vai me substituir, não vai mais ter o meu emprego. Para outras tem sido um auxílio para poder ser mais eficiente no seu trabalho e talvez ter mais tempo livre para viver a vida. E para outras tem sido um copia e cola, isso aqui está fazendo o que eu tinha que fazer, então está sendo até uma forma de não ter que trabalhar mais tanto ou pensar tanto. Como que a psicologia vê essa parte da inteligência artificial para que a gente use de maneira consciente? Eu lembro muito bem que quando eu estava quase terminando a faculdade, lá por 2008, por ali, surgiu o Google, né? E eu lembro como se fosse hoje, a minha colega chegando na sala de aula e contando sobre o Google. E aí a gente pensou, nossa, como assim? Vai tirar as enciclopédias, os livros que a gente pesquisava na biblioteca e tinha que ler muito, né? Daí eu lembro que ela ainda falou, não, gente, a gente escreve lá e pesquisa rapidinho e vai vir tudo no Google. Todo mundo, nossa, como isso, né? Mas você veja, foi uma ferramenta que veio para ficar, que de certa maneira não tirou todos os livros, né? Da jogada, os autores, as pesquisas. E eu imagino que a inteligência artificial, ela vem também como uma ferramenta. E as pessoas precisam usar ela como uma ferramenta. Ela não tem que ser a substituta do estudo, de uma pesquisa, de algo mais fundamental, assim, que a pessoa tem que pesquisar a fundo, mas é uma ferramenta que as pessoas vão utilizar e eu acho que veio também para facilitar a vida de algumas pessoas. Eu me preocupo muito com os jovens de hoje que não têm esse hábito da leitura mais, porque o ler é construir uma informação, é construir um conceito. Então, ir rápido para uma inteligência artificial faz com que eles não leiam tanto, com que eles não tenham que construir essa informação. Então, a minha maior preocupação ainda é com essa geração dessa questão que ainda está em desenvolvimento. Mas para os, né, que já estão trabalhando, que nem você disse, que recorrem ao chat, enfim, eu acho que é uma ferramenta que, se bem usada, ela vai fazer todo sentido na vida das pessoas. Como tudo, né, Amanda? Se a gente não souber utilizar e não tiver consciência, a gente entra numa furada. Então, a gente tem que cuidar da dose de tudo isso. Aquela frase clássica, né, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E essa questão de substituir as pessoas, que é uma preocupação que você está relatando ali, eu acredito que não vai ter essa substituição total, porque o que faz a diferença é as pessoas.
né? É aquela coisa, não é a nutrição talvez que vai fazer a diferença, mas é a nutricionista Amanda, porque por trás tem uma pessoa, e essa pessoa, o jeito que ela trata, que ela trabalha, é que vai fazer a diferença no tratamento. Com É como um certeza. psicólogo, qual psicólogo vai fazer a diferença? É aquele que está por trás da teoria, da informação, né? Pode ser que você encontre todo tipo de informação no chat ali sobre psicologia, mas a terapia mesmo, quem vai fazer com você tem que ser um outro ser humano, né? Porque ser humano entende de ser humano, então Sim, eu acho que não vai ser assim totalmente substituído. Eu acho que a gente tem que diminuir essa preocupação com e certeza. continuar tentando se aperfeiçoar como pessoa. Exatamente, porque bons profissionais vão saber utilizar de uma maneira que auxilie, né? Isso. E esse lado, eu vejo desse lado positivo também da gente ganhar um pouco mais de tempo de humanidade. Porque já que existe essa cobrança da produtividade também, né? Falávamos das redes sociais, muitas vezes a comparação a gente pensa na questão estética, na questão da vida perfeita, do outro e tal, mas existe até essa cobrança da produtividade. Então a pessoa lá levanta às 5 da manhã, toma um banho gelado, faz toda aquela rotina de skincare, aquela vida perfeita, né? E a gente começa a se cobrar disso também. Falo enquanto profissional, às vezes vejo alguém estudando tal área, penso, meu Deus, não estudei isso aqui ainda. E a gente vive naquela eterna perseguição do nunca tá bom, nunca é suficiente, que gera também mais estresse, mais ansiedade, né? Então, se ela vier para nos auxiliar como ferramenta, talvez a gente ganhe mais tempo para retomar a nossa vida humana, de mais contato com outras pessoas, de poder viver as coisas do cotidiano. É essa questão que você levantou sobre a comparação dessa vida perfeita, eu escuto muita gente falar. Ah, eu queria ser como a pessoa tal lá, X, que levanta às 5 da manhã, faz isso, isso, isso. Quando é 7, meia, 8 da noite, tá indo dormir. Mas, às vezes, a vida daquela pessoa, na realidade dela, não se enquadra com aquela vida que ela tá vendo ali na tela, né? Talvez a pessoa não entendeu que ela pode construir uma vida saudável, ter hábitos, uma rotina, mas dentro da sua realidade, né? Então, essa comparação de vida é o que mais tem pegado as pessoas, né? Principalmente adolescentes, as mulheres, que se apegam bastante Sim. à comparação. Uhum. Então a gente tem que olhar com cautela para tudo isso, para não tentar caber na régua do outro, né? Ficar se medindo pela régua do outro. É muito bem. Que práticas diárias você nos recomendaria para ter um equilíbrio mental nesses tempos digitais? Dicas práticas, né? Para a gente evoluir mentalmente nessa fase. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é essa questão de fazer uma rotina off, ter momentos off durante o dia. Então, saber desligar o celular, ir caminhar, ir tomar um sol, ligar para as pessoas, porque hoje em dia, como a tecnologia nos aproximou das pessoas, também nos distanciou de alguma maneira na conversa, na visita. As pessoas quase não se visitam mais, não se falam. Então, tentar colocar na rotina hábitos assim, vou conversar uma vez por semana com alguém pessoalmente, vou tomar um café com uma amiga, vou visitar alguém, né? Ou até mesmo vou ligar para conversar com essa pessoa. Porque também tem esse lado da rede social que a pessoa fica muito solitária, mas imersa num universo de muitas pessoas, mas ela está na solidão. Então ela acha que está muitas pessoas, mas ela está solitária. E essa solidão faz muito prejuízo para a vida mental, porque é no desenvolvimento social, com outras pessoas que a gente se desenvolve. E aí eu acho que uma das dicas é essa, então, é cuidar para não se desconectar totalmente de pessoas mesmo. Não achar que se você está só no celular você está conectado, porque você não está. Desligar o celular quando puder, 10 minutos, 5 minutos, principalmente quem trabalha o dia todo com o celular. Se tem gente que trabalha muito com o celular. Sentir o que realmente tem que sentir, viver o seu processo, né? Se é um processo de luto, viver todas as fases. Se é um processo de separação conjugal, viver todas as fases. Se é a entrada na vida da maternidade, viver essa maternidade. Então, eu acho que viver as fases e sentir as fases também é uma dica que hoje é valiosa, porque as pessoas não estão mais fazendo isso.
E aprender a respirar, né? Porque o ansioso não consegue nem respirar direito, não se cobrar tanto para que não seja aquela pessoa que nem tu falou ali, precisa ter um excesso de informação, precisa saber tudo para ontem. Não, se você não souber hoje, tá tudo bem, a vida vai continuar. Você não precisa ser o primeiro com a informação, você não precisa saber tudo, faz parte do ser humano, a gente dá sempre evolução, não saber tudo. Então, eu acho que não se cobrar tanto seria também mais uma dica. Perfeito. Bom, colocando isso na prática, a vida vai ficar muito mais leve. Que acho que esse é o grande objetivo, né? Até vou te fazer essa pergunta para a gente finalizando esse tema. O que é a felicidade para você? Que é felicidade para mim. E se é isso que as pessoas perseguem, né? Quando a gente pensa em ter uma vida mais leve, o que a gente está buscando no fim das contas? Talvez o que a gente está buscando em se comparar, o que a gente está buscando em produzir mais, em trabalhar mais, o que a gente quer com tudo isso no fim das contas? Olha, poderíamos falar horas sobre a felicidade, né? Com certeza. Com certeza é um assunto amplo. Mas a felicidade, para mim, é ter um propósito. Ter propósitos. Porque se você vai vivendo a vida sem ter propósitos, sem entender que a gente está nessa vida para fazer alguma coisa, pode ser mínima que seja, mas fazer alguma coisa. Se a gente está numa comunidade, a gente tem que fazer alguma coisa por essa comunidade, num bairro. O que eu estou fazendo no meu bairro? Enfim, ter propósitos, mas propósitos que também atinjam outras pessoas, que façam bem para outras pessoas. Para mim, felicidade é conseguir diariamente fazer os meus propósitos, colocar eles em prática. Então, eu acho bem importante que às vezes as pessoas não sabem os seus propósitos ou não se deram conta que tem muitos aí propósitos a serem feitos e elas não estão buscando. Por isso, às vezes, não estão encontrando a felicidade. E daí procuram talvez no lugar errado. E encontram também no lugar errado, né? E acabam se sentindo mais infelizes, mais vazias delas mesmas, sem ter momentos de alegria, momentos de vitória, de aquela realização pessoal, de que fez mais alguma coisa legal, bacana. Eu acho que é isso aí para mim a felicidade. Concordo plenamente. Bom, Silvia, realmente seria um tema que a gente debateria por horas. Com certeza. Mas nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. E no final de todos os episódios eu faço uma pergunta para os meus entrevistados, já que estamos na cozinha, que é o coração da casa. Nossa. Eu pergunto de comida. Tem tudo a ver mesmo. Eu quero saber a tua comida afetiva. O que te desperta esse lado mais afetivo? Se é algo que alguém fazia para você comer, ou se é algo que você prepara, que você gosta muito, o que te desperta afetividade? Para mim, o que desperta afetividade é um bom churrasco. O churrasco tem uma história assim familiar grande, né? De reunir as pessoas no domingo, de todo domingo ter aquele ritual do churrasco, onde até hoje meu pai é ótimo churrasqueiro, até hoje ele faz o churrasco. Então, assim, esse hábito do domingo sempre foi muito bom, assim, para mim. Eu tenho sempre boas memórias quando lá em casa fazem churrasco, eu como um bom churrasco. Acho que é a minha comida afetiva. Que legal. Tem acompanhamentos nesse dia? O que vai junto com o churrasco? Tem a maionese, né? Tem o pão de alho, né? Tem ali a farofa, saladas. Tem o acompanhamento também. Mas eu acho que é esse almoço de domingo, assim, que é tão gostoso. E que traz o que a gente falou também da humanidade, da gente estar próximo das pessoas, né? Isso é muito gostoso. Bom, nós estamos coletando receitas aqui para criar um grande e-book no final desse podcast com as receitas dos entrevistados. Eu quero que você pergunte para o teu pai dicas do churrasco. Tá bom. Dicas para um churrasco perfeito, nós vamos descobrir com o pai da Silvia. Tá bom, vou perguntar. Por favor. Silvia, querida, muito obrigada por estar comigo aqui hoje. Eu que agradeço o convite. É uma delícia nessas conversas e sobre um tema tão atual e relevante que é esse mundo digital. E eu espero ter contribuído e quero deixar aqui meu recado para as pessoas que estão sofrendo com ansiedade crônica, com angústia, com a solidão também em excesso, com a melancolia, com o excesso de internet, que procurem ajuda.
porque às vezes a gente não enxerga sozinho os prejuízos que isso está dando até na casa, na família, no trabalho, mas que as pessoas procurem ajuda porque isso tem solução. Só que às vezes sozinho a gente não consegue. Com certeza. Deixe suas redes sociais também, como as pessoas te encontram. Então, podem me encontrar no Instagram, no @Silvia Goulart da Silveira, Silvia com 2 L's. Por que Silvia com 2 L's? Sempre quis te perguntar isso. Porque quando meu pai foi com a minha avó me registrar no cartório, né? Chegando lá, a mulher do cartório falou que estava na moda Silvia com Y, Silvia, nomes diferentes, colocar essas letras diferentes nos nomes. E ele falou, não, então ela não vai ter Y, não. Vamos colocar Silvia com 2 L's, para ela ser diferente. Ai, que legal! Adorei! Eu sempre quis fazer essa pergunta e nunca me lembrava. E aí surgiu Silvia com 2 L's. Porque eu acho ótimo, realmente te diferencia muito. Que encontrei outra. Que legal! Silvia, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns por esse momento tão especial. Muito obrigada. Nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar os seus comentários, de compartilhar esse vídeo, assinar aqui o canal, mande ali, ative o sininho, né, para receber as notificações. E eu espero você nos próximos episódios. Um beijo e até a próxima.